temos aqui o exercício 9 que vamos então tentar resolver. Trata-se então de uma conduta de aço que tem 5 cm de diâmetro externo. É coberta com 6,4 mm de isolamento, amianto, que tem esta condutibilidade térmica, seguido de uma camada de 2,5 cm de fibra de vidro, cuja condutibilidade térmica tem este valor. A temperatura da parede interior da conduta é 315 graus e a exterior do isolamento é 38 graus. Pedem-nos para calcular a temperatura na interface entre o amianto e a fibra de vidro, sabendo que a espessura do tubo é de 2,6 mm. Bom, vamos aqui fazer primeiro pequenas considerações relativamente ao enunciado que aqui temos. Bom, a primeira coisa que me parece aqui dizer é que temos realmente um material que atualmente é proibido a sua utilização, que é o amianto. Portanto, e porquê que ele aparece aqui? Porque ele era muito utilizado realmente em estruturas que necessitavam de uma camada de isolante. Porquê? Porque, para além de prestar boas características de resistência e estruturais, também tinha características já consideradas de isolamento e, portanto, a sua utilização generalizou-se por todo o lado. Portanto, inclusivamente agora ouvimos falar muito nas escolas a nível das placas de amianto, não é? Portanto, como vocês veem, realmente era um material bastante utilizado. Atualmente é um material proibido, mas em termos académicos nós podemos considerar a sua utilização meramente pelos valores de condutibilidade térmica. Okay? Aquilo que queremos aqui considerar é um material qualquer que tem este valor de condutibilidade térmica. Bom, temos aqui o nosso esquema, okay? Um esquema ilustrativo. Temos aqui então as nossas características dimensionais, portanto os raios do tubo, portanto o material, normalmente o tubo o que é? É um material com uma espessura muito pequena. Isto porquê? Porque para além de nós pagarmos os tubos ao peso, okay? Porque consoante o material que ele leva, nós temos características, por exemplo, se for um aço inox, se for um aço crómio, tem valores diferentes e, portanto, isso significa que iremos ter, com certeza, que pagar o material que lá temos. E, portanto, utiliza-se com espessuras muito baixas que apenas lhe confiram, portanto, características estruturais, de resistência mecânica, como é evidente, mas também que permitam, como é óbvio, que não haja degradação, por exemplo, com a passagem. Se tivermos materiais mais ou menos corrosivos, por exemplo, ou se tivermos materiais mais ou menos que ataquem a superfície do tubo, queremos, como é óbvio, utilizar elementos que resistam a este ataque químico. Okay? Bom, depois, o que é que nós aqui ainda temos? Temos uma segunda camada, e agora sim no material isolante, e cuja condutibilidade térmica se apresenta bastante inferior, não é? Portanto, nós podemos começar a nossa análise então por referenciar aqui que o nosso fluxo de calor será unidimensional. Teremos então as temperaturas das superfícies T1 e T4 bem definidas, ok? Aqui é T4. Temos então, ainda para além disso, aqui as características dos materiais amianto e fibra de vidro. E logo aqui se destaca que não temos a característica da condutibilidade térmica do tubo. Bom, será que ela era importante? Será que poderíamos desprezá-la? Neste momento, como é o primeiro exercício que estamos a resolver, não é muito bom a gente pensar logo em desprezar o que é que seja. Vamos considerar, não é? Portanto, vamos aqui então considerar um tubo de aço. E se nós aquilo que queremos, como temos aqui nas hipóteses simplificativas, certo? Temos aqui as hipóteses simplificativas, vejam se estão de acordo. Condução de calor unidimensional, sem geração interna de calor. Propriedades termofísicas constantes. Isto é importante. Repara, quer o amianto, quer a fibra de vidro, quer o próprio aço, eles têm propriedades que variam com a temperatura, não é? Aquilo que nós pretendemos com isto é também sermos capazes de definir uma temperatura média, cujas propriedades praticamente não variem nesta gama de temperaturas. Okay? Bom, estamos em coordenadas cilíndricas.
o modo de transmissão de calor é a condução, olha, nós podíamos pensar que também teríamos aqui no interior do tubo e no exterior do tubo convecção. Por que é que eu digo apenas condução? Digo apenas condução porque estamos a tratar com temperaturas conhecidas, ok? T1 e T4, temperaturas superficiais. Então, como não temos nenhuma informação, quer do ambiente exterior, quer do ambiente interior, para nós, embora saibamos que há convecção, no exercício não vamos ter a possibilidade de o calcular, ok? Ou de ter em consideração, está bem? Bom, e como é óbvio, estamos em regime permanente. Bom, continuando, nós estávamos a querer determinar então as propriedades do material aço, não é? Vamos então ao nosso anexo A da sebenta e temos aqui, vou girar aqui a visualização, a tabela que nos mostra por diversos aços, ok? E que temos aqui valores a 300 Kelvin. 300 Kelvin é, portanto, 20 e tal graus, portanto, estamos a falar mais ou menos 27 graus. E nós vemos aqui valores típicos, ok, destes aços. Mas depois, como é óbvio, temos valores a 400 Kelvin, a 600 Kelvin e podemos aqui verificar que se nós estivermos a considerar, ora, 315, não é? A temperatura de superfície, 315, com 38, uma temperatura média que o aço deve estar, deverá andar na ordem dos 300 graus. 300 graus mais 273,15 dava os 573,15. Portanto, podemos ir à tabela e à procura mais ou menos dessa gama, não é? Seria mais ou menos aqui, perto dos 600, não é? Ora, eu vou aqui escolher, reparem, um valor de um aço, por exemplo, com 1% de crómio, okay, que temos aqui, crómio molibdênio. Vamos escolher aqui um valor e vamos fazer até uma pequena interpolação para recordar até como se faz isto. Portanto, temos aqui os 400, temos ali os 600, okay, vamos aqui colocar 400 aqui em temperatura, 400, aqui 600, aqui o K, aqui era 42 e aqui 39,1. Se quisermos aqui com alguma precisão, podemos aqui dizer, vai lá, que estaríamos então na ordem dos 315, não é? 300, porque é que eu digo que seria mais ou menos 300 graus? Se esperem, até 310 se calhar. Porque realmente o aço é um material condutor, como vocês veem aqui, a condutibilidade térmica é elevada comparado com os outros materiais e a sua resistência, a espessura que ali está associada é bastante pequena, logo a resistência vai ser pequena, não é? Portanto, é com esta informação que nós podemos aqui considerar. Vamos aqui imaginar que consideramos que a temperatura média será então 310 graus, vou-lhe somar os 273, ok? Não vou pôr os 15 só por uma questão de precisismo, tá bom? Portanto, eu vou dizer que quero determinar a temperatura para 583. Bom, aqui o Excel ajuda-nos logo a fazer isto. Vamos usar a função previsão, por exemplo, ou quem diz a previsão, que é a previsão linear que vocês encontram aqui na listagem, ou então podia ser mesmo interpolação. Intersetar. Se vocês virem, relativamente a isto, ele está-me a pedir valores conhecidos de y, valor conhecido de x, e seria então a interseção. Não, desculpem, não é intersetar, deveria ser interpolação mesmo. Bom, vamos usar a previsão linear. Temos que primeiro indicar o valor de x que queremos obter, 583. Depois, vamos indicar os valores de y conhecidos. E vamos indicar os valores de x conhecidos. Portanto, automaticamente ele mostra-nos aqui, dá-nos
o valor de condutibilidade térmica. Ok, 39.3. Podemos aqui referir que este será o nosso valor da condutibilidade térmica para o aço. Bom, com base nisso, nós pretendemos determinar as temperaturas intermédias. É como diz o próprio enunciado. Calcular a temperatura na interface entre o amianto e a fibra de vidro. Portanto, estamos aqui a falar no T3. E o T2, ok? É isso que queremos determinar. Portanto, nós não conhecemos o comprimento do tubo, daí que nós possamos aqui colocar a determinação do fluxo de calor por unidade de comprimento. Fica Q sobre L, então seria igual à área 2, ok? Π, o L já aqui está, que era para estar aqui em cima. Depois a nossa baliza, como nós temos vindo a utilizar, T1 menos T4, e depois as resistências que estiverem entre a nossa baliza. Ora, entre o T1 e o T4 nós temos as resistências dos três materiais, o tubo, do amianto e da fibra de vidro, que estão aqui. Recordar aquilo que falamos na apresentação teórica, em que em coordenadas cilíndricas a resistência condutiva é dada por logaritmo do quociente entre os raios e a dividir pela condutibilidade térmica do material. Bom, posto isto, nós podemos então tentar determinar, reparem, se olharmos para aqui, neste momento, já conhecemos todos os valores, vou aqui colocar, substituir, este T1 passa a ser 315, este T4 passa a ser 38 graus. Ora, a nossa resistência portanto, tudo está aqui. Ok, R3, R2. E agora, aqui só para finalizar, nossa última resistência. Ok. Portanto, já temos aqui na forma que estamos habituados a utilizar. Vamos continuar a sua resolução. Ok? E agora é só colocarmos aqui os diferentes raios, certo? Portanto, eu vou já substituir, se não se importa. Portanto, colocar aqui a substituição dos valores. Fica 2 vezes π vezes 215 menos os 38 a dividir. Agora, primeira resistência, logaritmo de quem? Logaritmo de R2 dividir por R1 dividir por condutibilidade térmica do primeiro material, e a condutibilidade térmica do primeiro material é então o aço, mais Ln, então, dividir pela condutibilidade térmica do amianto. E agora falta-nos a fibra de vidro. Ok,
Ok, obtendo então aqui o valor de 77,5 watt, é evidente, por metro. Okay? Bom, temos então aqui o fluxo de calor por unidade de comprimento. E agora, o que é que vamos fazer com este resultado? O que é que vamos fazer com este resultado? Depende agora do que queremos determinar, não se esqueçam, as temperaturas intermédias. Então, como é que vamos fazer? Vamos utilizar este fluxo de calor, vamos pegar na expressão que tínhamos aqui atrás e vamos definir uma nova tabela, uma nova baliza para aquilo que queremos determinar. Reparem, uma das temperaturas tem que ser conhecida e a outra é aquela que queremos determinar, não é? Não se esqueçam é que o fluxo de calor que atravessa isto é sempre o mesmo. Portanto, é isso que vamos fazer. Nós vamos agora, por exemplo, aqui apresentar, vou aqui utilizar esta expressão anterior e vou aqui colocar que será, por exemplo, T3 menos T4. Ora, T3 menos T4 eu apenas fico com quem? Com a resistência condutiva 3,4. Então vocês vejam. Desta forma. Okay, nós vamos ter então que a nossa temperatura T3 será igual então ao nosso Q vezes a resistência condutiva 3,4 e agora sim a dividir por 2π. Ok, muito bem. E agora o que é que teríamos que fazer? Era, certo? Agora somar-lhe T4 mais bom, vamos agora substituir. Chegando aqui, vamos dizer então que este será igual ao nosso fluxo de calor vezes a resistência condutiva 3,4. Ora, a resistência condutiva 3,4 é logaritmo de R4 sobre R3 dividido pela condutibilidade térmica da fibra de vidro. Portanto, já temos ali definido. Agora vamos dividir isto por 2 vezes π. E agora vamos somar T4. 38 graus. Dando-nos um valor de 296,1 graus. Então vocês vejam só como é que aquilo que nos diz a enunciado, vamos só aqui fazer uma pequena análise do resultado que estamos aqui a obter, em que temos que a temperatura T3, portanto aqui, com apenas mais esta espessura de fibra de vidro, portanto que estamos a falar que temos 2,5 cm de isolamento, ok? Este daqui são 2,5 cm, que vai permitir baixar a temperatura desde 296,1 graus até 38 graus. Porquê? Porque estamos a falar num material com estas características
condutibilidade térmica. Ainda por cima é aquele material cuja espessura é maior. Temos aqui 2,5 cm de fibra de vidro. Até agora podíamos aqui referir, então, e porquê que não... porquê que serve o amianto aqui nesta situação? Possivelmente o amianto é aqui utilizado por causa de características de resistência de temperatura. Okay? A fibra de vidro possivelmente não iria resistir a uma temperatura tão elevada, dos tais 315 graus, mas com a fibra de vidro já lhe fez baixar um bocadinho a sua temperatura e já permitindo se calhar a sua utilização. Está bem? Isto pode ser uma das justificações para a sua utilização. Bom, temos aqui a temperatura T3 determinada, como é óbvio, podemos fazer algo semelhante para a determinação, não do T3, mas do T2. Vamos aqui fazer as devidas correções. Portanto, nós agora poderíamos, por exemplo, utilizar as temperaturas conhecidas T3 e agora T2. Poderíamos fazer agora com T1 e T2, vamos fazer com aquilo que nos der realmente mais jeito. Vamos aqui utilizar T1, aqui T2, resistência contida 2. Ok, portanto o nosso T2 seria igual a Q vezes a resistência contida 2. Okay. E agora aqui seria não mais T4, mas agora aqui, portanto T1 menos este valor. Ora, vamos então utilizar a sua conta, portanto vamos começar aqui por referir isto será igual então ao nosso T1 menos aquilo que tínhamos aqui calculado como o fluxo de calor linear, não é? Vezes então a resistência, reparem que realmente o tubo tem a ter uma resistência extremamente baixa. Estamos a falar de pouca espessura, ainda por cima com um maior valor de condutibilidade térmica. Okay? Agora sim é dividir por 2π. Okay? Portanto, obtemos aqui o valor de 315. Bom, porquê? Porque se vocês pararem, eu posso aqui aumentar, é 314,97. Portanto, algo que estaríamos realmente à espera, não é? Portanto, apenas uma diminuição de 3 centésimas, não é? Portanto, podemos aqui simplificar e considerar realmente a mesma temperatura. Bom, isto faz-nos aqui, permite-nos aqui fazer o tal comentário que eu comecei por vos questionar no início, que é a resistência térmica do tubo verificou-se poder ser desprezável. Okay? Portanto, desta forma nós poderíamos realmente, se já tivéssemos um bocadinho de prática, fazer esta consideração que não estaria errado, não é? Portanto, começamos a ganhar aqui algum tipo de sentido crítico, que também nos há de ser muito importante para a resolução dos problemas e realmente é importante nós percebermos o que aqui aconteceu. Nós temos um fluxo de calor que não é muito alto, é 77,5 watts por cada metro, ok? Portanto, depois o tubo
está praticamente à mesma temperatura, os 315 graus. Eu até aqui se traz, podia-me questionar, será que eu fiz bem em calcular este valor de 310? Porque agora aquilo que eu verifico é que deveria ter utilizado aqui os 315. Se espere, não há praticamente alteração. Está bem? Portanto, aquilo que nós consideramos, e daí a nossa hipótese simplificativa ser muito importante, porque se eu verificasse aqui uma grande alteração na contabilidade térmica, esta hipótese simplificativa caía por terra. Se caía por terra, eu tinha que refazer a resolução do problema, está bem? Portanto, temos realmente, como estava a dizer, um tubo com uma resistência térmica muito pequena, que depois se aplica uma espessura de amianto, e esta espessura de amianto já nos provoca uma queda de temperatura um pouco significativa, portanto aqui na ordem dos 20 graus quase, e depois, agora sim, com uma camada de material isolante fibra de vidro, e estamos a falar de 2,5 cm, não é? Com aquela contabilidade térmica já fazemos realmente baixar de 296,1 para 38 graus. Okay? Bom, é tudo. Obrigado.